Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um ótimo sábado para todos. Hoje é dia 29 de maio de 2021. Estamos começando aí mais um dos nossos devocionais. O devocional de sábado é sempre muito especial. Iniciamos aí o período do fim de semana, iniciamos aí o período de descanso, de repouso, né? Iniciamos o período aí de recuperação das forças. Claro, para alguns, né? Para outros, o final de semana às vezes é de muito trabalho, mas enfim, de qualquer forma, estamos juntos aqui para falar um pouco mais da palavra de Deus. Hoje, no nosso devocional, óbvio, nós vamos dar sequência aqui à nossa conversa sobre a nossa maratona bíblica. Nós estamos seguindo aí alguns grandes blocos de ensinamentos, então nós já falamos dos ensinos de Paulo, já falamos de João, já falamos de a lei e os evangelhos, né? Os 4 livros da lei e os 4 evangelhos. E agora nós estamos na maratona O Reino, ou seja, como se deu a formação e o estabelecimento do Reino de Israel. Reino de Israel que foi importante, né? A nação de Israel, né? O reino, não só o reino, mas a nação, que foi importante para um berço ali de onde viria então o próprio Senhor Jesus Cristo e também um embrião do que hoje nós conhecemos como a Igreja do Senhor Jesus. Então é importante entendermos como se deu essa formação, exatamente para a gente conseguir entender um pouquinho do que se passa no nosso tempo também. Bom, o tema do devocional de hoje é "O meu Deus concedeu-me paz". Esse termo está aqui no capítulo 5, e essa é uma expressão do próprio rei Salomão. Eu quero ler o texto com vocês e a partir dele nós vamos fazer então aí a nossa conversa de hoje. Fala assim, versículo 4, 1 Reis, capítulo 5, versículo 4. "Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras e não tenho que enfrentar nem inimigos, nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo em honra ao nome do Senhor, nosso Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra ao meu nome." Bom, o reinado de Salomão, graças e em muito ao trabalho de Davi, graças em muito a tudo que Davi construiu durante o seu reinado, ocasionou que o reinado de Salomão fosse um reinado mais tranquilo, onde Salomão pudesse então construir, onde Salomão pudesse então, em vez de apenas guerrear ou manter as fronteiras da nação de Israel, ele pudesse ampliar essas fronteiras e fazer grandes construções, como, por exemplo, a construção do templo, nós conhecemos como o Templo de Salomão, o primeiro templo. O que nós percebemos ao ler a palavra de Deus e estudar sobre o reino de Salomão é que a bênção do Senhor e a paz do Senhor, o cumprimento das suas promessas, trouxe, então, essa paz para o seu povo. Quando Deus abençoou e quando Deus cumpriu as promessas que ele havia feito para Davi, o povo de Deus pôde, então, viver em paz. Aí você pode se perguntar, pastor, o que isso tem a ver comigo? É possível viver períodos de paz? Talvez você está me assistindo aí, você está acompanhando esse devocional ao vivo, ou você está acompanhando gravado, você lê isso aqui e fala, não, a paz pode até ser algo bom, mas não para mim. Eu não consigo viver em paz. Tem sempre uma guerra, tem sempre uma calamidade, tem sempre uma doença, tem sempre uma depressão, tem sempre uma tristeza, tem sempre um problema financeiro, tem sempre alguma coisa acontecendo. Pastor, não é possível. Não, ninguém pode viver em paz. De verdade, ninguém vive em paz. Isso aí é uma utopia. Será que é possível viver em paz? Especialmente em dias como esse que nós estamos vivendo, especialmente em dias turbulentos como esses. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim, pastor, como é que o senhor está? Eu gosto às vezes de receber esses questionamentos, porque mostra que a pessoa tem uma preocupação com a gente, né? Eu falando aqui em nome da minha esposa também, da pastora Flávia, nós às vezes
cuidamos de muita gente e, de fato, não recebemos muito cuidado. Isso é normal, não estou com isso cobrando, não. Só falando que é algo que acontece. E quando alguém se preocupa, é muito bom. Mas, normalmente, a gente fala assim, a pastora Flávia, nós estamos muito bem. E por que estamos muito bem? Porque, de fato, a vida, o que nós enfrentamos e o que nós passamos hoje é muito bom. Nós aprendemos a sorrir para as calamidades, nós aprendemos a sorrir para as lutas, para as dores. Porque se a gente for absorver toda a dor, toda a luta, toda a dificuldade que nós enfrentamos, nós vamos entrar em uma rota de colisão, nós vamos entrar em uma queda tão grande que, em alguns casos, a pessoa nem consegue se reerguer mais. Eu lembro de alguns anos atrás, muitos anos assim, 2008, 2007, que eu falava com a pastora Flávia assim, amor, eu tinha uma fábrica de bolsas, né? E assim, a vida era muito difícil. Aí sim era guerra, né? Era correria. E aí eu falava assim, amor, nós temos que fazer de tudo para manter isso aqui, senão como que a gente vai viver? Como que a gente vai sobreviver? Porque nós imaginávamos que aquilo ali era a única vida que nós tínhamos. E era um estresse, uma loucura, uma guerra. E aí Deus nos tirou daquele lugar, nós abrimos mão da fábrica, fechamos, foi muito difícil, anos muito difíceis. 10 anos depois, 12 anos depois, eu ainda estava pagando dívidas daquela empresa. Mas o que eu achava naquele momento que era paz, na verdade era uma grande guerra. Então, é possível viver em paz? Sim, é possível viver em paz. Quando? Quando nós podemos viver em paz? É claro que o que eu vou falar aqui é um devocional, né? É muito mais complexo do que isso, mas esses são talvez três primeiros passos aqui. Você começa a descortinar a origem de muitas guerras, a origem de muitos desassossegos que você tem na vida. Primeiro, viver em paz. Reconhecemos e abandonamos as nossas idolatrias, ou as idolatrias, se você não quiser dizer as suas, né? Abandonamos e reconhecemos as idolatrias. Irmão, anote isso que eu vou dizer para você. O que te domina, te arrasa. Então, começa a reconhecer que o que está te arrasando é o que te domina. Por que você está vivendo em guerra? Lembra da fábrica que eu falei? A fábrica me dominava. Me dominava minha esposa, dominava meu filho, dominava minha família. E com isso, ele me arrasava. Por quê? Porque era um ídolo. Porque eu imaginava que aquele era o único lugar onde eu poderia tirar a minha subsistência. Então, tudo que te domina te arrasa. Percebe que as áreas de destruição na sua vida estão ligados a uma idolatria, estão ligados a um Deus falso que você colocou a sua confiança. Como esse Deus falso não conseguiu e não consegue suprir a sua demanda, você ficou arrasado. E só coisas boas podem se transformar em idolatrias. Família é uma coisa boa, mas se te dominar, vai te arrasar. Saúde é uma coisa boa, mas se te dominar, vai te arrasar. Tem gente que, para ter saúde, se preocupa tanto que perde a saúde. É verdade, talvez você é vítima disso. É uma idolatria da saúde. Sem contar os ídolos que são mais evidentes. Casamento, sexo, dinheiro, são ídolos. Olha só, hoje tem o ídolo da imagem. A pessoa ela precisa produzir uma imagem positiva nas redes sociais e quando as pessoas não acham ela fantástica nas redes sociais, ela fica arrasada. Então, reconheça e abandone as suas idolatrias. Primeira coisa para viver em paz. A origem dos nossos problemas é a idolatria. A origem do mal na nossa vida é a idolatria. Não sou eu que estou dizendo isso, a palavra de Deus reconhece isso. Deus fala isso para o povo de Israel o tempo inteiro. Abandone os seus deuses, abandone as idolatrias. Segundo, vivemos em paz quando buscamos servir outras pessoas e nossa igreja local. Isso aqui é fundamental. A grande mentira das pessoas eu só posso servir quando eu estiver bem.
Essa é uma mentira. Eu só posso servir outras pessoas quando tudo estiver ok na minha vida. Isso é uma mentira. Muitas vezes você vai servir vivendo em guerra. Muitas vezes você vai servir vivendo em guerra. Não estou falando pecados, não. Estou falando lutas, dores, dificuldades. Quantas vezes eu saí de casa para servir outros irmãos sem o dinheiro da gasolina do carro? Eu ia só com o dinheiro da ida, não tinha dinheiro para voltar. Eu tô falando isso aqui, parece que estou jogando confete em mim mesmo. Não gosto muito de falar de mim, não, de mim mesmo, não. Mas o ponto qual que é? O ponto é que servir os outros ajuda a vencer as nossas próprias guerras. Jesus falou sobre o poder da influência do cristão no serviço. Maior dentre vós é o que serve. Então, quer ser grande no reino de Deus, quer vencer as suas guerras, quer vencer as suas batalhas, vai servir a sua igreja local, vai servir os seus irmãos. E servir não significa necessariamente pregar, não significa necessariamente liderar. Servir pode ser algo simples, como abrir a porta da igreja, como zelar pela igreja, como, por exemplo, entregar um envelope para alguém, orar por alguém, orar pelos seus irmãos, né? Faça uma lista aí de 5, 10 pessoas que você vai ligar durante a semana e vai orar por elas, aonde você vai se importar com elas, né? Faça uma lista de pessoas que você quer colocar diante de Deus, interceder por elas. Servir é uma forma maravilhosa de vencer as nossas guerras. Viver em paz. Por quê? Porque maior dentre vós é aquele que serve. Servir é um antídoto contra guerras. Por quê? Olha só que interessante. No Novo Testamento, a Bíblia nos fala de onde vêm nossas guerras. De onde vêm nossas guerras? Das divisões, das fofocas, das maledicências. Quando nós perdemos tempo em fazer ou pensar ou falar o mal, seja contra os nossos familiares, amigos, etc e tal, nós estamos fazendo guerra. E de onde vem a paz? Vem do contrário, quando nós servimos, quando nós fazemos o bem, quando nós praticamos aquilo que o Senhor nos ensinou, o perdão, o amor ao próximo, o cuidado uns dos outros. E não existe lugar melhor para fazer isso do que a igreja local. Por isso que é inconsistente alguém que se diz cristão e não participa da igreja local, que vai só no domingo, que frequenta de vez em quando. Né? É incompatível. Do ponto de vista da Bíblia, é incompatível. Você pode achar até normal, você pode até ficar triste comigo quando eu falo isso, mas do ponto de vista bíblico, é incompatível. É incompatível a igreja online. É incompatível você achar que a igreja é assistindo devocional de manhã ou pregação online domingo. Não existe. Por quê? Porque o cerne, a essência do que é o cristianismo, a essência do que é ser cristão é cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, é fazer parte da igreja local. O Novo Testamento todo é escrito em um contexto de igreja local. O Antigo Testamento todo é escrito em um contexto da nação de Israel, de um povo, de uma nação, de uma família. Então, sirva de preferência a sua igreja local. E eu preciso terminar, já estão rolando ali quase 16 minutos. Terceiro, vivemos em paz quando entendemos que Jesus é o príncipe da paz. A verdadeira paz, irmãos, é saber que somos dele. Essa é a verdadeira paz. É saber que somos dele. Quando nós sabemos que somos dele, aí sim nós podemos viver em paz. Por quê? Porque a morte já não é mais uma realidade. Alguém me perguntou, você tem medo da morte? Eu falei, que morte? Você tem medo da morte? Que morte? Eu não sei o que é morte. A morte já não é mais uma realidade para mim. Ah, mas você não vai morrer? Eu falei, não, claro que eu não vou morrer. Quem disse que eu vou morrer? A morte para mim já morreu. A morte para mim morreu na morte de Jesus na cruz. Então a morte para mim não é realidade. A doença não me domina, sabe por quê? Porque ela não pode me matar. Os problemas financeiros não me dominam, sabe por quê? Não podem me matar. E essa é a realidade do cristianismo. Essa é a minha realidade, é a sua realidade. Por que Jesus é o príncipe da paz? Porque tudo que nos tira a paz, ele levou sobre ele na cruz. E agora não há motivos para não termos paz. E por que não há motivos para não termos paz? Porque tudo que poderia nos tirar a paz, ele levou. O pior inimigo é a morte.
Tem gente que fala assim, todo mundo vai passar pela morte. Opa, todo mundo não. Nem todos vão passar pela morte. Alguns vão passar pela morte, outros a morte eterna. Mas aquele que vive em Cristo, aquele que está unido em Cristo, ele não vai passar pela morte. Ele viverá eternamente. Essa é a grande realidade do cristianismo e que às vezes nós nos esquecemos. Bom, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus aí tudo isso que nós conversamos agora há pouco. Hoje eu quero orar diferente. Não sei se você está acompanhando a leitura para e passo junto comigo, mas hoje, além de 1 Reis, capítulo 4 e 5, nós temos também o Salmo 30. E eu quero orar o Salmo 30. Por quê? Pensa num salmo que tem tudo a ver com tudo isso que nós falamos aqui agora. É o Salmo 30. Quer ver? Nós vamos fazer ele orando. Se você, inclusive, puder, abra sua Bíblia aí. Nós vamos orar juntos o Salmo 30. Amém? Vamos fazer isso? Oremos então. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me erguestes e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, preste a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura para a vida toda. Aleluia, Senhor. Obrigado por essa palavra. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus! É ou não é uma oração maravilhosa, pessoal? Aprende isso. Os salmos são orações. Ah, pastor, eu não sei o que orar. Então ore os salmos. Os salmos são lindas e maravilhosas orações. Então é isso, né, pessoal? Ficamos por aqui. Que Deus abençoe o seu sábado, o seu final de semana. Amanhã, às 10 da manhã, nós temos o nosso Navion, nosso culto de celebração. Para quem ainda está online, começa às 10h30 e amanhã é o culto especialíssimo. Amanhã é o culto do Dia Internacional da Igreja Perseguida. Então nós vamos amanhã juntos celebrar a vida dos irmãos que estão agora passando por perseguição. Enquanto no Brasil nós estamos discutindo as bobagens mais fundamentais do mundo, irmãos estão agora entregando as suas vidas pelo nome do Senhor, e isso é maravilhoso. Então amanhã, às 10 da manhã, para quem estará presente, 10h30 online, estaremos juntos fazendo isso. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe, ótimo sábado, ótimo final de semana.